Você por acaso já tentou utilizar o OBS para gravar os seus vídeos para o YouTube ou seus cursos? Ou pelo menos já pensou nessa possibilidade? Todos os vídeos que eu gravo aqui para o meu canal são capturados pelo OBS. Talvez você queira mais praticidade na hora de gravar seus vídeos, queira os seus arquivos direto no computador, ou se você é como eu, você detesta cartão de memória, não sabe se já zerou, já tirou os vídeos que estavam aqui, apagou. Cara, eu achava isso muito ruim e o OBS realmente é uma ótima saída para isso. Ou talvez você queira os slides do seu curso, mostrando junto com a câmera para que todo mundo possa ver e gravar de uma forma mais simples. Pois é, o OBS nesse caso é uma ótima alternativa. É um software gratuito, mas assim, eu tenho que confessar que ele é muito complexo, de verdade. Se você por acaso já tentou assistir alguns tutoriais para ver se você gravava o seu vídeo no OBS, você viu que tem muito detalhe, é muita coisa. E como o OBS ele é usado para poder fazer gravações, mas também transmissões ao vivo, na verdade a maioria das pessoas usa o OBS para fazer transmissões ao vivo, acaba que todo o tutorial mistura muitos assuntos. E a diferença desse vídeo aqui é que eu vou deixar somente o básico que você precisa para gravar o seu vídeo, o seu slide, a sua câmera, só. Então aqui a gente vai ter realmente um guia bem simplificado para quem quer gravar um vídeo e postar no YouTube ou colocar como módulo do seu curso. O desafio foi lançado, então pega o seu café e vamos ver se depois desse vídeo aqui você não vai estar gravando seus vídeos usando o OBS. Eu separei para te mostrar aqui 4 elementos, 4 configurações, 4 coisas que você precisa saber para gravar os seus vídeos. E só isso. Só com essas 4 coisas, essas 4 configurações, você vai poder gravar o seu vídeo sem nenhum problema. E eu vou fazer o inverso do que todo mundo faz. Então, antes de eu adicionar minha câmera, adicionar minha tela, eu vou logo te mostrar a parte da configuração, porque essa configuração a gente vai fazer uma vez só. E depois você vai provavelmente só trocar os slides do seu curso ou que tipo de elemento você quer colocar na tela, beleza? Então, sem muita confusão, vamos lá. Aqui eu acabei de abrir o meu OBS, eu só fiz instalar o OBS, ele não tem nada aqui, eu estou usando um outro computador, inclusive, para poder te mostrar aqui. A minha câmera está sendo capturada por um OBS aqui na minha máquina, que eu uso no meu escritório normalmente, e eu peguei emprestado esse notebook, então eu não fiz nenhuma configuração, tá? Eu só instalei ele aqui. No meu caso é o OBS para Mac, mas aí você vê qual é a sua máquina e instala ele. Só fiz instalar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é essa tela preta que a gente está vendo aqui. Isso é o Canva, isso é a tela, isso é o que você tem para preencher o seu vídeo. Então esse espaço preto aqui é como se você estivesse vendo a tela da pessoa que vai assistir o seu vídeo, ok? É aqui que você vai colocar o seu vídeo, a sua tela, dividir, colocar bonitinho. Então isso daqui é o que a gente precisa configurar para que você consiga o melhor resultado possível. Então, eu vou vir aqui em configurações. No meu caso, o meu OBS está em português. Dá para você trocar o idioma se você quiser, tá vendo? Ele já vem instalado em português brasileiro, eu deixei aqui. Mas a primeira configuração que eu quero que você faça é exatamente aqui em vídeo. Então, aqui em vídeo, a gente tem resolução base da tela. Aqui ele está 1920 por 1080. É o normal, é o padrão, é Full HD. Tá ótimo aqui, mas se você tem uma câmera com a resolução maior, você quer gravar com a resolução maior ou uma resolução menor, você vem configurar aqui, tá? Então a primeira coisa que eu preciso deixar claro é qual é o tamanho do vídeo, qual é a proporção do vídeo que eu quero capturar. E é aqui em vídeo que a gente faz isso. Então eu vou escolher a resolução de base, nesse caso eu vou deixar 1080, eu quero um vídeo Full HD. Resolução de saída é se eu quisesse alterar essa resolução de base. Então a minha câmera ela é 4K, mas eu quero na verdade que a saída seja em 1080. Mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe. Você repete o valor e tá tudo ok. Então você não vai fazer nenhum tipo de transposição. Você nem vai aumentar o vídeo e nem vai diminuir, tá? A gente deixa a mesma resolução base. Se você quer colocar 4K, você coloca. Se você quer colocar 2K, nesse caso eu vou deixar 1080 e aqui você vai escolher quantos frames por segundo e aí depende da sua câmera, né? O normal seriam 24, 30 frames, tem câmeras que vão te dar 60 frames e aí você escolhe o quanto a sua câmera te dá para poder você ter
a melhor resolução possível, sabe? O melhor movimento possível. Se você por acaso não sabe quantos frames por segundo a sua câmera faz, você pode deixar nos 30, que é básico, é padrão, vai funcionar. Mesmo que a sua câmera entregue 60, ainda assim 30 vai ser muito legal, vai ser suficiente. Ele vai perder alguns frames, mas não faz diferença, né? Então, se você não souber o que você está fazendo, deixa aqui, desse jeito aqui, tá? 1080 nos dois e 30 frames por segundo. Se você sabe que tipo de câmera você está usando, quais são as especificações dessa câmera, você coloca aqui tudo certinho para que você tenha a melhor qualidade possível capturada. No meu caso, essa câmera que você está vendo, ela é capturada em 4K. A segunda configuração que eu quero que você pense é no seu áudio. Então você está ouvindo o meu áudio por esse microfone aqui. Então na parte de áudio é onde você escolhe. Aqui pode assustar um pouquinho, você está vendo um bocado de configuração, mas o que você precisa mudar, a única coisa que você precisa mexer aqui para poder gravar o seu vídeo com o microfone que você tenha conectado no seu computador é aqui, tá vendo? Áudio do microfone ou auxiliar. Todos os outros áudios e auxiliares 2, 3, 4, a gente não precisa se preocupar. Você não está fazendo um podcast nível flow, então você só vai trocar esse primeiro aqui, tá vendo? Nesse caso eu já escolhi, ó, micro MacBook Air. No caso é esse daqui. Se eu tivesse conectado um outro microfone aqui, ia aparecer o nome desse outro microfone. Principalmente se for um microfone USB, facinho, você pluga, ele aparece aqui e aí você escolhe ele. Quando você fizer isso, ele vai aparecer aqui. Então você vê que eu falo e essa barrinha aqui, ela se mexe, porque ela está capturando o meu áudio. Se eu tivesse colocado qualquer outra coisa aqui, provavelmente ia estar barra zerada. Então, no seu caso, você pode ver isso. Se você estiver falando e essa barra estiver mexendo, é porque está capturando o seu áudio. Beleza? Então, depois que você fez isso aqui, você já tem a configuração correta do seu Canva, né, da sua base dessa tela, e você já tem o seu áudio funcionando. Mas ainda tem uma configuração que eu quero que você faça para que você tenha o melhor resultado na hora que você estiver usando o OBS, porque muita gente tem problema porque acha que ele é pesado, a máquina não aguenta, mas na verdade não está fazendo a configuração correta. Então aqui a gente vem em configurações e agora a gente vem nessa parte aqui de saída. Então primeiro a gente viu a parte do vídeo, depois a gente viu a parte do áudio e agora a gente vai ver a parte do arquivo. Aqui ele está em modo de saída simples. Eu preciso que você coloque em avançado. Quando você colocar em avançado, ele vai quebrar aqui as opções que ele tem. Então a primeira opção é transmissão. A gente não vai falar de transmissão aqui agora, então eu já vou pular para gravação. Aqui nessa parte é onde a gente vai escolher qual é a codificação, qual é o formato do arquivo, quanto de peso esse arquivo vai ter. Mas eu vou te mostrar só o necessário para que você tenha realmente o melhor resultado. Então, aqui eu vou escolher qual caminho ele vai gravar o meu arquivo, e aí você coloca o caminho que fique melhor para você. Eu vou escolher aqui também uma coisa que é muito importante, que é o tipo de codificação, né, o encoder do vídeo. Isso é importante por quê? Porque na hora que você olha a lista aqui, ó, você vai ver que tem alguns que tem o nome hardware, outros que têm o nome software e alguns que nem têm nome. Eu preciso que você escolha o hardware. Por que eu preciso que você escolha ele? Porque se a sua máquina ela consegue ter um hardware dedicado para fazer essa codificação, sua máquina vai rodar muito mais lisa. Se eu escolher o software para fazer isso, significa que o meu processador ele vai estar trabalhando ao mesmo tempo com muita coisa. Ele vai tentar fazer a codificação, ao mesmo tempo ele vai capturar uma tela, ao mesmo tempo ele vai estar rodando o meu slide. Quando eu tenho um hardware, significa que existe uma parte da minha placa de vídeo que é capaz de fazer isso para mim. E quando eu estou usando a placa de vídeo para fazer isso para mim, eu libero recurso do meu processador para cuidar das outras coisas. Então eu não vou ter travamento. Se eu deixar em software, eu vou ter travamento. E aqui eu nem estou entrando no padrão de você saber qual é o tipo de codificador, 264, Apple, nada disso. Escolha o que funciona melhor para você. Se você tiver muitas opções, como eu tenho aqui,
Você pode escolher esse hardware 264, não vai ter erro, vai funcionar muito bem. Ou, mais moderno, seria esse HEVC aqui, mas os dois funcionam muito bem. Você não vai ver diferença. Agora, se você escolher software ao invés de hardware, você vai ver que vai pesar muito mais na sua máquina, beleza? Então escolhe um hardware aqui, que você não vai ter erro, vai funcionar muito bem para você. E aqui o formato de gravação é o tipo de arquivo que funciona para você. No meu caso aqui eu estou usando o MOV porque é para o Mac, né? Já é o padrão que a gente utiliza aqui. Funciona muito bem, mas você pode utilizar qualquer outro. Se você quer uma sugestão, não quer pensar e pesquisar sobre isso, usa o MP4, vai funcionar muito bem. Não vai ter dor de cabeça, todo o software de edição vai pegar o seu arquivo e vai abrir sem nenhuma dor de cabeça. E a última configuração que a gente vai ver aqui tem a ver com o codificador, com o encoder, né? A gente escolheu lá em cima um hardware para fazer isso e agora a gente tem que dizer a ele qual é o tamanho desse arquivo, qual é o peso que a gente vai colocar nesse arquivo. Como assim peso, Diego? Então, aqui a gente vai escolher a taxa de bits. Essa taxa de bits tem a ver com a quantidade de dados que são escritas no disco quando você estiver gravando o seu vídeo. Então aqui ele está dizendo que vai escrever 2.500 kbytes por segundo. Quanto maior for esse número, maior é o arquivo. Não necessariamente melhor é a imagem. Então existe um limite, né? A gente vai colocar esse número até um determinado limite e isso vai influenciar na qualidade. Depois disso, a gente não vê tanta diferença assim. Então o arquivo vai ficar cada vez maior e você talvez não veja tanta diferença. Eu vou pedir a Anderson para colocar aí na tela para você ver, por exemplo, o que é que o Google recomenda quando você está fazendo uma live para lá. Então aqui a gente consegue ver que com 1080 a 30 frames por segundo, por exemplo, ele recomenda que você tenha 10 megabits. Então o que é que isso significa? Isso significa que eu vou colocar aqui 10.000, que eu vou colocar 10.000. Então, quando eu fizer isso daqui, eu estou de acordo com o que o Google fala que eu posso colocar como bitrate para ter uma qualidade boa. Mas eu posso colocar, por exemplo, 20. Eu posso colocar 50. O que eu estou te dizendo é que depois dos 10, talvez você não veja tanto ganho assim em colocar mais alto. Mas o seu arquivo de vídeo vai ficar bem maior. Às vezes você vai ter um arquivo que é gigantesco, o dobro, o triplo do que ele deveria ser, né? Do que ele poderia ser. E você não vai ver tanta diferença assim. Então aqui eu acho que você pode testar o que é que funciona melhor para você. Mas eu ficaria com a recomendação do Google para começar. Então vai fazer um vídeo a 1080, né? Full HD, coloca 10.000 aqui e não precisa se preocupar com nada, beleza? O resto a gente pode deixar exatamente como está aqui, que não vai fazer diferença nenhuma e o seu arquivo vai ficar muito legal. Só lembra de onde é que você colocou ele para sair, porque depois que acabar a gravação, você vai lá buscar e depois me diz se não funciona para você muito bem. Então aqui eu vou dar um OK e na parte de configuração a gente já fez tudo. A gente já olhou o nosso vídeo, o nosso áudio e agora qual é o codificador que a gente está usando para poder fazer a nossa gravação. Só falta eu colocar a minha câmera e talvez, né, a minha página da web, o meu slide, o que eu preciso fazer, ok? Então agora, para eu trazer a minha câmera aqui, eu vou até pedir a Anderson para dar um zoom aqui nessa parte, que são as cenas e fontes. Então fonte é tudo aquilo que vai me trazer imagem, áudio, qualquer coisa direto para a tela. Então, na hora que eu clicar nesse mais aqui, ó, ele deixa eu trazer uma apresentação de slides, uma captura de áudio, uma captura de monitor. E aqui eu tenho várias opções. O que eu preciso para a minha câmera é dispositivo de captura de vídeo. Cliquei aqui em dispositivo de captura de vídeo, ele manda eu colocar um nome, eu vou colocar minha câmera. E aí, quando eu der o OK, ele vai aparecer aqui uma lista para eu escolher. Eu não tenho várias câmeras nesse MacBook, eu só tenho uma câmera. Se você tivesse plugado várias, ele ia deixar você escolher dentre essas várias. E aí eu vou colocar aqui, câmera FaceTime Full HD. Olha eu aqui aparecendo para você, tá vendo? Ele não preencheu a tela inteira, mas eu poderia preencher a tela inteira. Então eu encosto ela aqui
encosto ela desse lado, mas eu posso errar, né? Eu posso colocar ela maior ou menor. Então, se eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, eu gostaria que ela tomasse a tela toda, eu posso simplesmente clicar com o botão direito nela aqui, eu venho em transformar, e aí eu posso pedir a ele para ajustar a tela. Então, ele vai colocar do tamanho da tela e pronto. Eu tenho a minha câmera aqui, que é exatamente como eu estou capturando aí que você está me vendo. Então, eu coloquei a minha câmera na tela toda e estou me gravando. Então, dessa forma, eu capturaria o meu vídeo, por exemplo, para o YouTube. Mas, Diego, eu não queria só isso. Eu queria também colocar uma tela. E é aí que entra, literalmente em cena, essa parte aqui das cenas. Então, com a cena, eu consigo, por exemplo, né, vir aqui e duplicar essa cena. E aí eu vou chamar de cena 2. Então, aqui eu tenho na cena 1 a minha câmera, que é exatamente como eu capturo aqui, o meu vídeo, tela cheia. Ótimo, mas se você quiser dividir essa tela, colocar a sua câmera junto com o slide, junto com um navegador, qualquer coisa que você queira mostrar na sua aula, no seu vídeo, dá para fazer. Então, na cena 2, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha câmera aqui e eu vou diminuir ela um pouco. E aí, diminui demais, não foi? Mas bom, a gente vê depois. E aí eu vou colocar aqui agora o seguinte, ó. Eu preciso capturar o monitor, no meu caso aqui, o monitor do Mac, né? Eu preciso capturar isso daqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó, tela. E quando eu fizer essa captura de monitor, eu tenho 3 possibilidades aqui. Eu posso capturar o monitor inteiro, como você está vendo aqui. Então, qualquer coisa que aparecer aqui na frente vai estar aparecendo lá no OBS. Mas eu posso também, se eu quiser restringir mais e se eu quiser garantir que mesmo que eu minimize alguma coisa, o que vai estar aparecendo para a audiência no vídeo, no caso, é a janela que eu selecionei, eu posso vir aqui e capturar uma janela ou capturar um aplicativo. Então eu vou vir aqui capturar uma janela, só para a gente ter como exemplo, e aí na lista aqui embaixo ele tem várias opções, inclusive aqui, ó, o Chrome. Então se eu clicar aqui, ele vai capturar a tela do Chrome. Nesse caso, a minha tela do Chrome está aqui, ó. Ela tá aqui desse jeito, tá vendo? E aí, quando eu volto lá pro OBS, a gente vê que essa tela tá aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui e vou colocar transformar, ajustar a tela. E aí ele vai aparecer aqui. E a minha câmera vai aparecer aqui do lado. Nesse caso, a tela do Chrome ficou pequena demais. Então eu poderia ajustar para que ela ficasse melhor aqui para mim. Mas para simplificar a nossa vida, eu vou voltar aqui nas propriedades e eu vou mudar. Ao invés de capturar a janela do Chrome, eu vou capturar o aplicativo do Chrome. Então eu vou chegar aqui embaixo, escolher Google Chrome. E aí ele vai melhorar essa tela aqui para mim. Mas se você quiser de fato corrigir, por exemplo, como é que isso está aparecendo aqui para você, a gente pode mexer aqui na parte de transformação. Então eu clico aqui com o botão direito e venho aqui em editar transformação e é aqui que eu consigo mexer para poder aumentar, cortar, deixar a tela do jeito que eu quero. Não vou mexer com isso agora porque eu não quero que você fique perdendo tempo fazendo isso. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente crescer aqui a minha tela para que ela tome o espaço todo que eu preciso que ela tome. Beleza? Então quando eu faço isso aqui, ó, eu garanto que ela fique onde eu quero. Lembrando que aqui eu estou tentando fazer você gravar o seu vídeo o mais rápido possível. Eu não quero que você fique perdendo tempo com configuração que talvez não te leve a lugar nenhum. Beleza? Então na hora que tiver aqui o tamanho da tela inteira que você queira, perceba que a minha câmera, ela sumiu. E ela sumiu porque ela está aqui embaixo da minha tela. Então se eu pegar a minha câmera e subir, ela agora está aparecendo. E aí eu consigo fazer o que eu quiser. Daria para eu te explicar aqui que dá para a gente aplicar máscara, deixar a câmera redonda e tal, mas eu também não vou fazer isso. Então, na hora que você decidiu aonde é que a sua câmera vai ficar, você pode gravar o seu curso, gravar o seu vídeo do YouTube e isso vai funcionar. Essa base que eu tô te dando aqui é para você ver que dá para gravar o seu vídeo com muita qualidade e vai ficar legal. Principalmente porque na hora que você quiser alternar entre uma coisa e outra,
Você só precisa clicar na cena que você quer. Então, digamos que eu abro meu vídeo aqui. Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre tal assunto. E aí eu mudo a tela, venho aqui, falo com você sobre tal assunto e volto. E tudo isso enquanto eu estou gravando o vídeo. Então, se eu clicar aqui, ó, iniciar a gravação, é exatamente o que vai acontecer. Eu vou clicar em iniciar a gravação e aí vai começar a ser gravado. A gente vai estar falando aqui, eu vou voltar aqui e a gente vai ver o vídeo aqui sendo gravado. Eu volto de novo e dessa forma eu vou já criando a minha edição ao vivo aqui no OBS. E isso vai deixar o seu vídeo, o seu curso, muito mais rápido de ser produzido. Agora eu vou interromper a gravação aqui. Então, se a gente for lá agora, atrás do meu vídeo, eu vou chegar aqui, ir para minha pasta pessoal. E aí ele deve estar aqui em filmes. Pronto, ele está aqui. Então, se eu der o play, eu vou tirar o som aqui só para não atrapalhar. Mas se eu der o play aqui, você vai ver que o vídeo foi gravado. Tá vendo? E aí eu tô lá, gravando o vídeo aqui, e aí mudou a tela, e é exatamente isso que vai acontecer. Então você vai ter o vídeo gravado diretamente do OBS, sem ter feito muita coisa. Então a gente viu apenas 4 configurações. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, dá uma olhada como foi que eu fiz as configurações, porque a partir de agora você não precisa configurar tudo de novo. Já está configurado, você só vai precisar colocar a sua câmera e talvez, se quiser, alterar que tipo de coisa você está mostrando na tela. É um slide, é uma página, e aí você fica à vontade para alterar. Então sempre que você quiser alterar, você seleciona aqui a tela, vem nessa configuração aqui embaixo, ó, e aí altera. Ah, eu não quero mais o Google Chrome, agora eu quero outra coisa. Beleza, vai lá e altera, e aí você já tá com tudo configurado aqui, sem precisar ficar mexendo toda vez. Beleza? Eu espero que desse jeito aqui você entenda que gravar com OBS não é a coisa mais difícil do mundo, contanto que você lembre de fazer as configurações como eu te mostrei, e eu espero que de fato você a partir de agora consiga gravar os seus vídeos, se libertando dessa prisão aqui, se por acaso é o seu tipo de conteúdo. Eu sei que tem gente que precisa gravar fora, gravar por vários ângulos e precisa ter a câmera móvel, mas no meu caso aqui, para o meu tipo de vídeo, ter a câmera já num tripé, conectada direto no computador, via um cabo HDMI, me facilita demais. Sinceramente, se não fosse assim, eu não sei se eu conseguiria manter a frequência de um vídeo por semana aqui no canal, beleza? Espero de verdade que isso tenha te ajudado. E se não, eu vou te desejar muito sucesso nesse ano de 2025 e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.